Atravessado pela via romana que ligava Olísipo, a atual Lisboa, a Brácara Augusta, o território que integra o projeto Prover Vila Sicó ficou marcado pela forte presença da civilização romana, de que são exemplos a cidade de Conímbriga, a vila de Santiago da Guarda ou a vila do Rabassal. Existem ainda neste território outros testemunhos desta época que constituem excelentes oportunidades de descoberta para quem visita a região. O conjunto das ruínas de Conímbriga permite reconstituir a imponência da arquitetura romana da cidade, que foi habitada pelo menos entre os séculos IX a.C. e o século VIII da nossa era. As escavações arqueológicas puseram a descoberto uma parte muito significativa do traçado desta cidade, possibilitando ao visitante o contato com a planificação urbana atenta a todas as necessidades. O fórum, o aqueduto, os bairros de comércio, indústria e habitação, uma estalagem, várias termas, o anfiteatro, as muralhas para circunscrição e defesa da cidade. Após a fundação de Conímbriga, os romanos construíram um aqueduto com cerca de 3 km por forma a dotar a cidade com água. O Castellum de Alcabidec mais não era do que uma torre de captação junto a um tanque recoletor. A 12 km de Coimbra encontramos a vila romana do Rabassal. Desta vila romana datada do século IV, salientam-se os motivos figurativos dos mosaicos e algumas composições geométricas e vegetalistas que não têm semelhança com o existente em Portugal. O Castelo de Sor conserva em bom estado a alcáçova, onde se pode observar a estrutura do quadrilátero, da qual se destaca a torre de menagem. No concelho, podem observar-se vestígios concretos que documentam a ocupação humana desta região desde os tempos que remontam ao Neolítico. O complexo monumental de Santiago da Guarda, já no concelho de Ancião, é composto pela torre e residência senhorial, e uma vila tardo-romana dos séculos IV e V, descoberta recentemente, contendo um conjunto de mosaicos riquíssimos. Situada à entrada da vila de Ancião, sobre o rio Nabão, fica a Ponte da Cal. Sob o primeiro arco, destaca-se um tanque reservatório onde, segundo a crença popular, se banhava a Rainha Santa Isabel. Junto da margem direita do rio, ergue-se uma pequena capela em homenagem àquela rainha, onde todos os anos se realiza um popular arraial por altura de São Pedro. A Ponte Velha ou Ponte Dom Manuel em Tomar é de origem romana. Localiza-se junto à igreja e convento de Santa Iria e é um dos acessos ao centro histórico da cidade, a cidade romana Caelium, classificada imóvel de interesse público. Foi fundada durante o século I d.C. pelo imperador Augusto e situada no itinerário que ligava Olísipo a Brácara Augusta. Como um dos principais atrativos deste território, surgem os produtos endógenos, destacando-se o queijo do Rabassal, o azeite Terras de Sicó, o mel Serra de Sicó, o vinho Terras de Sicó, o cabrito, o borrego, as ervas aromáticas e os frutos secos. Os restaurantes locais do território já se renderam à singular qualidade destes produtos. As características da paisagem, marcada pelos relevos calcários do maciço de Sicó, pela biodiversidade e qualidade ambiental, mostram um forte potencial ambiental. A presença do rio Nabão é um elemento geográfico unificador não só da paisagem, mas também das próprias vivências humanas. No conjunto do maciço estão inventariadas mais de 200 de cavidades com desigual dimensão e interesse espeleológico, arqueológico ou biológico. Território de complementaridades entre espaços urbanos e rurais. Ainda é possível encontrar manifestações tradicionais de grande interesse festivo e cultural. Sinta os paladares e os cheiros da cozinha tradicional. Experimente a tranquilidade das unidades de turismo rural da região ou opte por um passeio por trilhos e caminhos em passeios a pé ou de bicicleta, em comunhão com a natureza. Por onde quer que vá, será recebido com a gentileza das nossas gentes. Vila Sicó, um espaço de descoberta e reencontro com a nossa história.